pessoal, hoje na prática, mais um programa, como sempre, prático. Ó, bonezinho novo, a camisa não chegou ainda não, mas vai chegar. Então, se liga lá que cada dia melhorando mais a estrutura, a comunicação. E para hoje, um bate-papo especial. Como eu adoro fazer podcast com mulheres e assuntos que são relevantes à sociedade, ao conhecimento. Eu acho que o que soma, a gente tem que estar compartilhando. Minha amiga, posso falar aqui agora, minha amiga Ana Monteiro, porque estou conhecendo, assim, tem poucos dias, mas a história dela é muito bacana. E eu queria deixar iniciando esse podcast, deixando você muito à vontade. O nosso bate-papo é descontraído, você já deve ter visto. Então, o que a gente quer é o quê? Levar esse assunto prático para a nossa sociedade, ser útil, né? Principalmente para as mulheres, né? Que são aquela beleza natural, é o que completa a família, completa a sociedade. E eu queria deixar você bem tranquila para você começar a falar primeiro de você. E vamos contando a sua história no bate-papo, que vai fluir naturalmente. Então, deixa essa palavra com você. Fique muito tranquilo, muito à vontade. O microfone é seu. Diga para nós. Perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer pela recepção. Fui muito bem recebida aqui com vocês. Gostei muito da proposta do podcast. Eu acho que, bem no nicho onde eu trabalho, falta bastante disso, das pessoas falando sobre a vida real. Sair daquela coisa técnica, aqueles termos em inglês que, sabe, que são importantes, que enchendo linguiça. Mas que não alcança as pessoas que têm um sonho ainda. Só tem o sonho e quer começar, sabe? Uhum. Então, eu acho que contar a história na vida real de como que a pessoa fez a trajetória dela alcança muito essas pessoas que têm um sonho no coração, motiva e inspira. Isso. E esse é o meu maior objetivo. Então fala quem é a Ana pra gente aí. Bom, eu sou a Ana Monteiro, tenho 26 anos. Eu sou CEO da Clínica Reconstruindo a Mente, sou psicólogo por formação e CEO na vida real. Sim. A nossa empresa nasceu de um sonho, de um propósito, na verdade. Não era bem um sonho, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Mas eu tinha um propósito que era trabalhar com mulheres. Sempre gostei muito dessa temática, bem no sentido do ativismo mesmo, de defender os direitos das mulheres e continuar lutando, né? Sim. Me emociona muito quando eu olho para a trajetória da mulher em si. A gente não podia dirigir, cara, não podia ir para a faculdade, não podia votar. Então, as nossas ancestrais que vieram antes de mim e lutaram por isso, abriu muitos caminhos para nós. E o meu objetivo, assim, o meu propósito era continuar fazendo isso de alguma forma. Então, me formei em psicologia em 2018 e logo na sequência eu e a minha melhor amiga, que é a minha sócia, formou junto comigo no curso. Dá um alô para ela, manda um alôzinho para ela. Perfeita. O nome dela é Lohane. Minha parceira. Ó, Lohane, você na próxima vez quero você aqui, ó, no nosso podcast, hein? Mãe, tá? Quando você quiser falar sobre maternidade, chame ela. Ah, joia. Bem, decidimos fundar a empresa, que a proposta era trabalhar só com mulheres. Eu não tinha visto ainda. E eu sentia, assim, que no meu consultório chegavam algumas mulheres meio desconfortáveis, porque queria falar sobre algumas coisas, não se sentia tão confortável com homens. Não que os psicólogos homens não ofereçam esse acolhimento, oferece sim, mas é por uma questão estrutural. Imagine como que deve ser desconfortável para uma mulher que foi abusada olhar para outro homem e lembrar do que aconteceu com ela. Então, alguns pontos foi que nos motivou a trabalhar com esse propósito. Vimos uma demanda, um mercado ali que tinha, porque não existia outra clínica de psicologia só para mulheres. Existem alguns projetos sociais, existem alguns grupos de mulheres, psicólogas que se juntam, mas dentro do mercado da psicologia não existe nenhum. Tanto que hoje nós somos a maior da América Latina. E aí veio esse sonho. E a gente começou a colocar em prática com o que a gente tinha. A prática, tá vendo? Com o que a gente tinha, Jefinho, e era horroroso. A gente fazia umas artes, meu Deus do céu, mas era o que a gente tinha, o que a gente sabia fazer. E assim a gente começou a divulgar a clínica, abrimos Instagram. Isso 2018. Site, 2019, 2020. Tá. Começamos a divulgar a empresa da forma que a gente conseguia. De forma física ou já online? Já online. Já online. 100% online.
Porque eu já morava em Curitiba e ela morava em Vila Velha. Então, a gente queria fazer algo juntas. O nome Reconstruindo a Mente começou como um consultório. Chegou a ter fisicamente ou não? Nunca. Nunca, sempre foi online? Sempre foi online. Ok. Hoje, a gente tem interesse de ter alguma sede, alguma coisa assim, físico, mas a nossa estrutura sempre foi totalmente remota. Começamos só nós duas, atendendo, fazendo atendimento, fazendo divulgação, fazendo financeiro, tudo era só nós duas, com o conhecimento que a gente tinha. Ao longo do tempo, a gente foi dividindo as nossas funções, né, assumindo os cargos. Aí que eu descobri que existe um negócio chamado CEO, né, nome de cargos, estrutura, toda forma estrutural de uma empresa, a gente foi aprendendo enquanto a empresa estava crescendo. Marketing e tudo mais. Aí, aos poucos, foram se formando as equipes e no 4º para o 5º mês, eu e ela paramos de atender para se dedicar só ao crescimento da empresa. Se nós fôssemos fazer uma janela do tempo, né? Você falou em 19 e 20, a pandemia, você acha que ela impulsionou mais ainda o consultório online? Porque se você for pensar que a pandemia começou em 2020, né, você já tinha um propósito das consultas online, correto? Já. Então, você tem uma pandemia que ela piora, né, o acesso físico ao psicólogo. E você tem uma outra atenuante ainda, que é ainda a sequela psicológica que a pandemia tem deixado, né, nas pessoas. O que você acha disso? Isso foi uma oportunidade? É claro que a gente não deseja que a pandemia foi bom, mas para o seu negócio, isso alavancou o seu negócio, a pandemia? Eu acho que são duas vertentes aí. Por quê? Seria ingenuidade dizer que não, porque estava todo mundo procurando um apoio psicológico, né? E online, não podia sair de casa, mas, ao mesmo tempo, todo o mercado estava direcionado para isso. Então, as minhas concorrentes já eram muito fortes. Eu tinha concorrência que recebeu bilhões de investimento na época da pandemia, né? Que são Quais plataformas elas? grandes. Sim. Vitude, Zen Clube, Psicologia Viva, Psicologia Brasil. São plataformas muito parecidas com o que a gente faz. E aí, eu vi na pandemia uma oportunidade, porque foi um efeito manada para o online. Tanto de clientes finais, quanto de empresas. Então, eu preferi ver o copo meio cheio. Tá? Ter uma oportunidade para eles é uma oportunidade para nós também. E, ao mesmo tempo, estava todo mundo oferecendo a mesma coisa, um atendimento online. Então, a gente começou a olhar mais para dentro da nossa casa, que é o que eu falo para todo mundo que quer começar uma empresa. Você não começa a sua empresa olhando para a concorrência. Por exemplo, seu podcast. Se você começa na prática pensando, nossa, mas já tem não sei quantos que são muito grandes, e eu vou começar do zero, você não vai ter motivação nenhuma, certo? E aí a gente começou a olhar para dentro da nossa casa. O que a gente pode fazer de diferente? E eu percebi que quem escolhia os psicólogos eram os pacientes. E eu, como paciente, eu ficava assim... Sabe quando você entra no supermercado e aí você vê 15 marcas de macarrão e você não sabe qual que você escolhe? Uhum. Mas se tivesse alguém ali, um promoter, falando bem assim, você quer um macarrão para quê? Anamnese, filtrando. A triagem. Exatamente, uma triagem, que é o que a gente faz. Então, eu quero um macarrão para fazer esse tipo de massa, eu vou tomar com vinho branco. Daí já tem alguém para falar, esse daqui é o melhor para você. E é isso que a gente faz na nossa empresa, uma triagem, que é uma anamnese, né? Então, antes da paciente chegar, nós temos hoje 200 psicólogas internas, todas contratadas pela clínica. A paciente chega, ela passa pela triagem, e aí eu, enquanto clínica, busco dentro das minhas 200 psicólogas uma que se encaixe melhor com o perfil dela. Então, eu já começo vendendo a exclusividade, o cuidado. O seu processo de triagem, ele é manual ou já é automatizado? Manual, tudo humanizado. Tudo humanizado. Tudo Manual humanizado, é humanizado. É uma pessoa de verdade que faz. Eu acho interessante isso porque, com o online, fica mais difícil da gente proporcionar esse acolhimento, esse carinho. E aí, com algumas intervenções, a gente consegue fazer a paciente sentir mais cuidada. Então, quando ela entra em contato no canal de atendimento, é uma pessoa de verdade que atende ela. Então, tem uma equipe no atendimento para tirar todas as dúvidas, para acolher, fazer aquele primeiro acolhimento. Quando ela vai para a triagem, também tem uma pessoa de verdade lá, uma psicóloga já em formação, para receber a história dela. Essa equipe sua, ela fica onde hoje? Essa sua equipe de triagem, a base fica onde? Todo lugar do Brasil. Tem gente
que está no Espírito Santo, tem São Paulo, tem o Sul, tem lá em Manaus. Todos trabalham todos online. remoto. Tudo remoto. Isso com vínculo empregatício ou sem vínculo são prestador de serviço? Aí depende do cargo, né? Eu tenho CLT, eu tenho prestação de serviço, eu tenho estágios, tenho menor aprendiz. Hoje, essa equipe sua completa... Hoje, são quantas pessoas engajadas dentro do seu processo hoje de como colaboradores e prestadores de serviço? São 200 prestadores de serviço, que são as psicólogas. É a maior equipe que a gente tem. E mais ou menos 30 na equipe interna, entre estagiários, menor aprendiz, seletistas, que aí a nossa equipe interna é o quê? Financeiro, marketing, processos, atendimento, coordenações para fazer gestão das psicólogas, porque elas não são psicólogas credenciadas, elas são psicólogas da clínica. Então, a gente tem todas que fazer formadas, uma gestão. Todas com formação. Todas formadas, com registro no CRP. Inclusive, a gente fica ali entre uma clínica e uma plataforma, porque a gente é uma plataforma, porque está 100% online, mas eu gosto muito de falar que é uma clínica também, porque a gente tem o registro da clínica no CRP. Então, é como se estivesse entrando numa clínica presencial. O que muda é o fato físico, né? De você não estar fisicamente. Mas com o avanço da tecnologia, hoje, imagem, telefone, computador, deixa você mais próximo. E claro que as sessões, eu acredito, né? Você me corrija, por favor, que é um diálogo, né? Uma sessão com o psicólogo, né? Nesse caso, é um bate-papo. Seria isso ou tem algo mais do que vocês oferecem à psicologia de modo geral? O nosso atendimento, ele é para ser desconstruído. Então, por isso que a gente faz o processo seletivo das psicólogas, que eu contrato psicólogas que têm um perfil parecido com o da clínica. O objetivo é a paciente entender que ela não está fazendo terapia porque ela é doida, que tem muita gente que acha isso, faz terapia coisa de doida. Então, é um atendimento mais desconstruído, mais humanizado, mais leve. Ela vai falar sobre as questões dela, ela vai ser ouvida, mas, junto disso, a gente vai tratar também coisas da sociedade, né? Assuntos que vêm ali, como machismo, por exemplo, porque o nosso foco é o empoderamento feminino. Então, eu quero que essa mulher que faz terapia conosco, muitas delas chegam sem saber que sofre um relacionamento abusivo e descobre na terapia. Tinha até essa é uma perguntinha que estaria lá embaixo, né? Eu queria que se você puder já me responder, já que você disse. O que é o empoderamento feminino? O que é isso? Resume, fala assim na prática para a gente, o que seria isso, esse empoderar? O empoderamento feminino é você conseguir fazer um resgate de autoconfiança e autoestima dessa mulher. A gente sofre um adoecimento em massa, com muitas questões da sociedade, questões que são colocadas e, às vezes, vão passando de geração em geração e a gente nem percebe. Que é o quê? Padrão estético. Então, a mulher acha que, para ela ser bonita, ela tem que estar dentro do padrão X. Questões raciais, questões de sexualidade, questões de autoconfiança. Tem uma pesquisa, eu adoro citar essa pesquisa, ela é fantástica, que 70% dos homens se candidatam a uma vaga de emprego, mesmo que eles não preencham todos os requisitos. É 10 de 10 que a empresa quer? Eu vou lá e vou me candidatar, vou tentar, pelo menos. E 70% das mulheres não fazem isso. Por quê? Porque elas têm uma insegurança muito forte. Se eu não preencho 100% dos requisitos, se eu não for então perfeita para aquele cargo, ela não tenta. Ela é mais sincera com ela mesma, até mesmo com o cargo que fosse oferecido para ela. Não diria nem que é uma questão de sinceridade, mas uma questão de insegurança. Porque não é um problema você ir lá e tentar se você não preenche 100% dos requisitos. Você pode ter outras coisas até que sobressaiam aquilo, entende? Mas a insegurança é tão forte que não permite isso. Então, quando a gente fala de empoderamento feminino, a gente não está falando de um ser melhor do que o outro, da mulher se sentir mais poderosa que o homem. A gente está tentando igualar essas coisas. Por exemplo, numa profissão como motorista, né, a gente percebe que a proporção de um motorista hoje, comparado a uma mulher, é muito mais motoristas homem do que mulher, correto? Correto. Então, existe uma sensação de quando a mulher ela vai adentrar numa profissão que é mais masculina, ela é muito mais cobrada do que o próprio homem. Porque ela tem que fazer igual ou melhor do que o homem para estar no mesmo nível. Empoderar seria colocar ela numa condição que eu também posso, eu sou capaz e eu vou fazer. Exato. No psicológico dela.
E esse exemplo que você deu, ele é perfeito porque eu estava falando de coisas que vêm no DNA da sociedade. Esse lance de dirigir, quantas vezes eu, como mulher, já escutei que eu dirijo mal só porque eu sou mulher? E eu sou muito boa dirigindo. Será? Eu acho. Bota borracha nos postes. Brincadeira, ó, pelo amor de Deus. Não, Tô brincando, Aninha, tô brincando. Imagina. Tem coisas que a gente não faz bem, certo? Tem muitas coisas que eu não faço bem. Dirigindo, eu me acho uma boa motorista. Mas existe esse tipo de pensamento. Sim. E aí o que acontece? Isso vai internalizando na cabecinha dessa mulher até o ponto que ela se sente totalmente insegura, ela se olha no espelho, não se sente confiante, não se sente bonita o suficiente, tá sempre faltando alguma coisa e aí, como você bem disse perfeitamente, ela tem que se sentir, ela tem que se esforçar muito mais para ela sentir que ela é tão boa quanto. No mesmo emprego, na mesma empresa, no mesmo cargo, onde uma mulher ganha menos e o homem ganha mais. Ou numa profissão que não é comum entre as mulheres, entende? Então, o empoderamento feminino, ele vem dentro. Inclusive, tem até uma lei, acho que foi sancionada agora, do nivelamento salarial. Sim. Entre mulheres e homens, né? Quando a gente fala do machismo, da igualdade de gênero, é uma luta de fora. É no mundo. Né? É esse tipo de lei, é a gente tentar mudar o pensamento das pessoas, porque isso vem da nossa cabeça. É uma transformação cultural que a gente tem que passar. Quando a gente fala do empoderamento feminino, é dentro dela. Porque é importante todo o resto no mundo mudar. Mas se não muda dentro dela, ela vai continuar se sentindo insuficiente, incapaz, feia, burra. Entende? Entendido. Ana, vamos para o mundo dos negócios aqui. Quais foram os seus principais desafios que você enfrentou para você montar a clínica? E como você superou ele logo no início? Qual foi, assim, poxa, isso foi muito difícil, Jefferson, foi muito difícil. Eu superei assim, prático. No início? Quando você montou a clínica. No início, eu acho que foi o medo. Tinha muito medo. Tinha medo de não dar certo. Tinha medo de estar arriscando. Tinha medo até da exposição, porque eu sempre fui a cara da minha empresa, né? Influência do meu próprio negócio. Mas o medo vinha de quê? O medo só do errar? O medo financeiro? Medo do tudo, porque eu comecei o meu negócio com dinheiro emprestado. Eu não tinha dinheiro nem para abrir o CNPJ. Então, eu e minha sócia pegamos R$600 emprestado com a nossa contadora. Vamos começar do jeito certo, né? E eu ficava assim... Ou você acha que isso é certo hoje? Será que ela hoje? pode parcelar? Se a gente não conseguir pagar. No primeiro mês, a gente fez um faturamento de R$1.500. Só nós duas. Então, eu tinha muito medo. Como eu disse, eu tinha concorrentes muito grandes, né? Eu tinha o mundo mudando o tempo todo. Então, eu passei por 2 grandes conflitos. O início da pandemia e o final. Porque no início eu tinha concorrentes grandes demais. Mas aí eu superei da forma que eu disse, uma mentalidade diferente. Quais os canais que você usava para você ir galgando? Você falou que, né, faturou 1.500. E quais os canais que te fizeram chegar ao seu faturamento, né? Depois, se você quiser falar, fique à vontade. Qual o canal de comunicação? Plataforma? Impulsionamento? O que você fez para ter essa penetração, essa capilaridade nacional? Onde que foi o caminho? Eu comecei a estudar o marketing digital de forma geral. Algoritmo, isso tudo. Algoritmos, conteúdo orgânico. O Alex está aqui, tá? Ele é especialista nisso, tá? Se precisar depois, Alex. Pode deixar. Parceria, best friend, tá? Comecei a estudar tudo, conteúdo que se desenvolvia melhor, né? Que performava melhor, como eu disse, aí até brinquei no início. Eram umas coisinhas bem... Se você for até o finalzinho lá, você vai ver, tá lá ainda, não apago, é a nossa história. Eram coisas muito amadoras, né? Mas o grande conflito do início foi esse. Foi muito medo, assim. Uma questão de mentalidade mesmo. E é o que eu acredito ser a chave principal do empreendedorismo. Você desenvolver a sua mentalidade. Porque aí eu acho que você consegue passar por qualquer desafio que você enfrente. Você vai encontrar uma solução. Começamos a... E também, só pegando o seu nicho aqui, Ana, já entendendo um pouco do seu comportamento de negócio, o medo é natural. Né? Eu sempre digo, se você não tiver um medo, um frio na barriga para começar o negócio, não comece. Claro que eu, no meu ponto de vista aqui como empreendedor também,
começar com um custo baixo, igual começou você e sua sócia, falando de negócio, até servindo de case para as pessoas. Ok, desde que seu custo seja muito baixo, desde que você não comece uma estrutura muito grande, muito encharcada, eu acho que vocês começaram pelo caminho certo. Por mais que foram R$600, pegou emprestado, eu acho que sim um caminho cauteloso, entrando muito mais com trabalho do que com dinheiro, e isso vai dar certo. Eu vejo muitos erros, né, em negócio, quando você quer começar muito grande, mas você ainda é muito pequeno psicologicamente ou não conhece o negócio. Então, quando você quer começar pequeno, mas você conhece o que você faz e sabe dar o passo de cada vez, eu acho que esse pode ser um incentivo para quem quer empreender. Começar pequeno com mente grande, mas com o pé no chão e reduzindo custos, sendo bem enxutinho. Então, talvez isso pode ser um fator que foi fazendo com que você atingisse os resultados que você tem hoje. Seria mais ou menos isso? Com certeza, é um conselho que eu dou para todo mundo que me procura, querendo começar a empreender. Eu tenho um sonho, não sei como que eu faço. Comece com o que você tem. Mas na condição que você tem, como na Cortella condição fala. que você tem, exatamente. Eu tenho uma mentorada, inclusive, que ela falou o seguinte: eu tenho sonho de ter uma marca de roupas, mas eu preciso ter não sei quanto de investimento para começar. E ela é designer. E aí, dentro da mentoria, a gente traçou um plano de negócios para ela, estamos traçando um plano de negócios para ela, onde ela começa a marca dela hoje. Você só tem dinheiro para comprar tecido para fazer um blazer, então faça. Você vai vender ele e você vai comprar tecido para fazer mais 4. E aí, de 4, você vai fazer 16. E de 16, você vai fazer tantos. E aí, você começa de algum lugar. O maior erro das pessoas que querem começar é justamente o que você mencionou. Eu quero abrir uma marca, mas eu quero uma loja gigante com um lustre no meio e não tem problema nenhum você sonhar alto. Inclusive, eu acho importantíssimo para quem quer ter uma empresa. Né? Nós estamos falando de empresa de Instagram. Empresa da vida real, você tem que pensar assim. Mas você tem que partir de algum lugar. E eu vejo que no mundo dos negócios, tempo é dinheiro e, muito dinheiro. Então, cada dia que você perde, que você não começa o seu negócio, você está perdendo muita coisa. A gente saiu de 0, primeiro mês, faturamento de R$ 1.500, hoje a gente tem um faturamento de mais ou menos 3 a 5 milhões por ano, em 3 anos de empresa. Isso só aconteceu porque a gente começou do jeito que dava. Eu tinha um computador que só funcionava na tomada, bateria zero. Que não tinha bateria. Eu não tinha conhecimento Eu já usei nenhum também, sobre dá um bom marketing. tempo. Comecei a fazer as nossas divulgações ali no Canva, do jeito que dava, do jeito que eu sabia. E aí comecei. Você perguntou que tipo de estratégias eu usei para o crescimento? Foi o marketing. Eu sempre vi o coração da minha empresa no marketing. Então, eu cuido de outras coisas. Cuidei muito da experiência da cliente, dos processos. Todo mundo que entra na nossa empresa tem o mesmo feedback para dar, extremamente organizado. A gente cuidou muito disso. Mas o marketing sempre foi o coração, que eu vi assim, é aqui que está a minha mina de ouro. Então, se uma cliente procurou e ela começou a indicar para outras pessoas, significa que ela gostou do que ela viu. Então, tinha 2 vias do marketing. O marketing de trazer o público e outro lado de fazer elas se apaixonarem pela gente. Por exemplo, tem algumas clientes que ficam insatisfeitas, quebrou alguma regra, né? Lidar com pessoas é assim. E elas procuram lá no Instagram, essa clínica não presta, porque você não sei o que, só quer meu dinheiro. Eu não preciso me posicionar. As próprias pacientes procuram, tá aqui meu marketing de prova. As próprias pacientes defendem a gente. As próprias psicólogas indicam outros psicólogos. Quando eu comecei a perceber isso, eu falei, o grande segredo está no propósito do meu negócio. Porque os meus grandes concorrentes, o psicólogo tem que pagar para estar com eles. No meu caso, as psicólogas desejam estar comigo. Elas passam a ser sócias de participação ou tem remuneração variável? Remuneração fixa. Fixa? Mensal? Mensal. Ou por atendimento? Depende por atendimento. Só que ganha mensal, mas a remuneração é por atendimento. Então, não é vantagem, não é uma desvantagem para ela estar conosco. Porque se ela atende, ela ganha. Se ela não atende, ela não paga. E para mim também não. Se ela atende, ela ganha. Se ela não atende, eu não tenho custo. Então, foi um modelo de negócio que a gente foi criando que ficou muito diferente das concorrentes. Ela tem CLT ou não é CLT? Ela é não, prestação de serviço. Prestação de serviço. Aí ela tem um fixo por estar disponível para vocês? Não. Não, então só variável.
atendeu, ela Variável, ganha. mas acaba sendo fixo porque a responsabilidade de encher a agenda dela é minha. Ela não Sim, fica mas por horário tudo bem, aberto. você que faz a prospecção do cliente, você faz a triagem e entrega para ela devido ao perfil que ela tem. Exato. Não, essa daqui, vamos falar hipoteticamente, uma mulher que é uma usuária, então você vai ter uma triagem de psicólogos, que essa aqui tem uma vocação maior para essa idade, para esse perfil, e você tria e passa para ela. Aí ela vai e atende, Exato. dentro dessa triagem. Aí, nesse caso, Exato. Só que aí ela tem outras vantagens. Ela pode escolher a demanda que ela quer atender. Ah, eu o quero horário que ela quer o atender, a horário que ela quer flexibilidade. atender, o dia. Tudo é por conta dela. Por exemplo, falando em defesa de negócio, né? E se por acaso essa profissional, ela hoje, todo mundo, as plataformas, o cliente só consegue atender através dessa plataforma ou ele consegue ter o telefone, o WhatsApp dessa psicóloga de forma paralela? Ou só consegue atender dentro dessa plataforma de atendimento? A paciente tem o WhatsApp da psicóloga. A relação entre elas é muito aberta. A gente tem contrato com a paciente, tem contrato com a psicóloga. Ah, e se ela quiser sair e levar as pacientes junto com ela? Processo. Você tem assessoria jurídica Simples, hoje. processo. Então, é uma forma que você usou para se defender Exato. ao cliente. Exato. Ao cliente, não, também ao Mas profissional. a gente cuida mais para tentar fazer isso de forma amigável. Então, por isso existe o processo seletivo. Ela passa por 4 etapas antes de entrar na clínica. Ela é avaliada de várias formas. Avaliada na conduta, avaliada na ética, avaliada na moral, avaliada na estrutura do atendimento que ela oferece. E aí, por acaso, se a gente tiver algum conflito na saída... Mas, assim, a gente tem 3.000 pacientes em atendimento hoje. Então, pode acontecer de uma paciente ou outra, a psicóloga saiu, ela quer acompanhar? Pode, mas a clínica resolve isso juridicamente. E, geralmente, o acompanhamento de vocês é uma vez por semana ou cada caso tem um caso? Como é que funciona essa janela de atendimento com o paciente? A paciente pode fazer de 15 em 15 dias, uma vez por semana, ou 2 e 3 vezes por semana, depende da demanda dela. Eu, pessoalmente, por exemplo, passei por uma situação recentemente na minha vida pessoal que eu comecei a fazer terapia 3 vezes por semana. Eu falei com a Maria Eu ia Paula. te perguntar, estava aqui embaixo, você também faz sessão? Com certeza. É. Eu só não faço todo santo dia porque eu não tenho dinheiro para isso. Olha, como é que não pode o dono do posto de gasolina poder abastecer o carro? Para, gente, que isso. Abre essa mão. Brincadeira, é porque eu não tenho tempo mesmo. Mas assim, gente, fazer terapia é pré-requisito. É pré-requisito. É como se fosse assim, você descobrir que você tem um problema de diabetes e você não tomar insulina. Quem é que não tem uma questão psicológica? Principalmente depois do período pandêmico. Quem que não ficou com um traço ansioso? Quem que nunca se sentiu perdido na vida? Uma questão com relacionamento, o medo, como você disse no início. O medo é uma coisa natural? É uma coisa natural. Mas se passar do ponto, ele te paralisa. E isso pode travar o seu sucesso profissional e financeiro. Pode não, vai. Muitas das questões que a gente trata, até na minha outra frente de negócios hoje, que é sendo mentora de negócios, que eu vejo em 100% das mulheres que me procuram com questões ali na própria empresa ou dentro do empreendedorismo, é uma questão de mentalidade. E quais são as habilidades que você considera crucial para a mulher poder iniciar um negócio, entrar no mercado empreendedora? Qual a característica, assim, se eu tivesse que falar assim, essa pessoa tem que ter isso, o que você acha que ela tem que ter? Uma coisa só? Pode ser uma ou duas, assim. Eu acho que autoconfiança. Com certeza. Dinheiro não é problema, não tenho autoconfiança. Você pode ter 1 milhão para começar o seu negócio. Se você não tem confiança de onde você vai colocar ele, você já vai ser pelo ralo. Autoconfiança. Ou você pode não ter nada, como eu não tinha nada, peguei de emprestado. E depois você transformar seu negócio num negócio milionário. E os erros? Quais são os principais erros que eles cometem logo no início? As mulheres, nesse caso, nós estamos falando somente de mulher, não empreendedor, né? Da mulher. Vocês acham quais são os erros primários que, poxa, eu acho que tem que... Se eu tivesse que dar uma dica, cuidado, não faça isso, o que você acha? Qual é a dica que você deixa aí para essas pessoas, para essas mulheres que querem empreender? E logo no início, e claro, começam a errar, assim, poxa, já te falei que não é por aqui, elas insistem nesse erro. Para ser prático, né, na prática, é falar, não faça isso. Eu diria que é a questão da mentalidade primeiro.
fazer um raio-x aí, de ver como que está a mentalidade dessa pessoa, buscar se aproximar de uma rede que incentive você, porque eu passei por isso. Às vezes as pessoas não entendem o seu modelo de negócio, não entendem que você tem que destinar tempo àquilo e fica uma cobrança em cima da sua cabeça. E se você não tem uma mentalidade ok, você desiste do seu negócio. E você também... na prática, eu acho que para quem está começando é querer começar de cima e se comparar demais com o que já existe. Então, olha muito para fora e menos para dentro. Ah, mas eu vou começar com um blazer, eu vou colocar um blazer no site, porque na Zara, no site da Zara, tem 500. Tem 500 modelos disponíveis, diferentes. Entende? Porque a NV é uma marca estrondosa, você entra lá, tem lustre, tem cappuccino para os clientes, tem não sei o que. Para de se comparar. É querer começar muito grande, não respeitar o tempo do crescimento do negócio e ter uma mentalidade Querer ter resultado pequena. muito antes do seu tempo, né? Exato. Até porque o crescer dói, né? Um dos principais desafios que eu encarei com a minha empresa foi o crescimento. A escala é dolorosa. Você tem que fazer tudo crescer. Não basta só ter muitos clientes e essas pessoas começarem a ficar insatisfeitas, começar a ter um monte de reclamação. As pessoas vão queimar o seu negócio, entende? É o que aconteceu com 2, 3 milhas recentemente. Começou a vender um monte de pacote barato e agora a internet todinha está em cima metendo pau. Que não deu conta de suportar a demanda. Eu, lendo um pouquinho também sobre são duas linhas que eu vou pontuar aqui. É o que eu acredito, tá? Então, eu creio que as pessoas querem ter um negócio, mas não querem dedicar o tempo que precisa para o negócio, querem tratar isso muitas vezes como uma ação secundária. Então, não existe sucesso sem esforço. Então, assim, não adianta empreender, não é para qualquer um. Tá? Então, assim, acho que tem que ser bem seletivo nisso. E muita gente quer ter o negócio, mas não quer fazer o que tem que ser feito. Se der, eu vou lá no fim do dia olhar, esquece. Isso aqui você tem que ser monitorado todos os dias. Hoje é sábado, não vou trabalhar hoje, já é domingo. Como diz Nossa, já passou do horário, já são 18 horas, vai trabalhar Como diz o seletivo. João Adib, o sucesso não aceita preguiça. Então, se você quer empreender, eu sempre falo com todo mundo, cara, não dá para tratar isso como algo, se der eu vou. Não, você tem que ir todos os dias. De alguma forma, você tem que transpirar aquilo ali. Há 2, 3 meses também, claro que, Exatamente. falando um pouco sobre isso, eu acho que eles investiram, eles tinham um custo também muito elevado, muita mídia espontânea, muito investimento em vários pontos, aeroportos, mídia. Então, talvez o que eles fizeram de ter jogado esse fluxo de caixa, ou seja, vendendo passagem na frente, foi para captar dinheiro e, com certeza, formou essa bolha e eles não conseguiram sustentar. Mas está ligado ao quê? Má gestão, processos errados, interno, mas tomara que consiga se resolver. Então, tem uma sequência de problemas que vai afetar muita gente, principalmente aí, mais um problema para a psicologia resolver. Você imagina quantas pessoas tinham um pacote de viagem e se frustraram? Sim, isso causa um dano psicológico muito grande no seu cliente, uma experiência ruim. Então, uma coisa que eu sempre falo, dentro e fora da minha empresa, é que a gente tem que cuidar da experiência que as pessoas vão ter com você, com o seu negócio. Tanto seus funcionários, seu prestador de serviço, quanto seus clientes. Né? Então, se essas pessoas elas têm uma experiência boa, você vai ter uma propaganda gratuita. Eu atendo todas as mulheres de uma família na Reconstruindo Hoje. Então, eu tenho famílias inteiras com a gente. A mãe, a filha, a tia, a avó, a cunhada, a amiga. Por quê? Porque elas divulgam. Se você puder falar e quiser falar, quanto que custa? Deve? Aqui, a água está aqui para isso mesmo. Quanto que é o valor do investimento para uma pessoa hoje iniciar um tratamento hoje hoje você tem variação? Como é que funciona? Pode falar se você quiser. Também se você achar que não deve, é uma forma de você falar de quanto que a plataforma cobraria para uma pessoa hoje poder se consultar. A gente tem a triagem no valor de R$45 e as consultas variam entre R$65 e R$90. Depende da renda da pessoa. A proposta é tornar mais acessível de forma geral. Não faço a divulgação pelo valor. Não faço.
Normalmente, as pessoas se identificam muito e procuram a gente pela identificação. Ah, é só para mulheres. Ah, atende não sei de que tipo de demanda. Gostei da forma que foi falado tal coisa. E aí, quando ela chega no canal de atendimento e vê o valor, aí ela fica, nossa, eu posso pagar isso. Porque a psicologia é muito elitizada ainda, infelizmente. Então, tem muitas mulheres, e normalmente as que mais precisam, que não têm condições de pagar o que eu pago na minha terapia, por exemplo. Agora, falando já de negócio, com a minha visão de fora para dentro do seu negócio, um dos pontos que faz talvez ter um custo mais acessível é a estrutura. Porque se você consegue atender de casa, você não tem ponto, você não tem, enfim, a mesma estrutura da sua casa, o aluguel, secretária, telefone, tudo a clínica, no caso, ela consegue absorver esse custo macro e para ela realmente fica mais em conta porque os custos dela também diminuem, seria isso? Não exatamente, porque para a psicóloga atender, ela tem que estar num ambiente silencioso, ela tem que estar num consultório. Mas ela pode estar em casa, no quarto dela. Não, se ela quiser atender na casa dela, pode. Então, assim, para ela, eu creio que... Algumas delas não fazem isso, porque tem filho, porque tem marido que também trabalha em casa, enfim. Mas, sim, o meu custo como empresa, ele é reduzido porque o atendimento é online. Justamente. Aí você não tem estrutura. Não significa que eu economize com secretária, por exemplo. Porque se numa clínica eu teria uma secretária, no canal de atendimento eu tenho 4 pessoas. Mas eu digo para a psicóloga, eu creio que para ela que não tem estrutura física, por isso que justifica talvez ela, né, ela ajudar a compor esse custo menor. Porque você imagina, se cada psicólogo tivesse um consultório, uma secretária, possivelmente algumas psicólogas, elas não têm consultório, só trabalham para vocês. Muitas só trabalham comigo. Porque muitas, mas o mercado é competitivo, tá, Jefinho? Tem muitas clínicas que pagam até menos do que isso e a psicóloga tem que se deslocar da casa dela, pegar um ônibus e ir até lá. Por isso que eu disse que o começo você tem que olhar para dentro da sua casa, não olha para fora. Se eu fosse olhar para dentro, eu já teria desistido. Eu ia pensar assim, ninguém vai querer trabalhar comigo por causa desse valor e isso e aquilo outro, entende? Tem muitas clínicas populares, tem muitas clínicas que funcionam de outras formas, tem clínicas que pagam tanto quanto a gente, até mesmo menor, e aí tem a questão da locomoção. Então, a gente é muito atrativo pela questão do online, pela organização, sim, mas eu vejo que o que as psicólogas mais se atraem para estar conosco é a base. Primeiro que ela não precisa ir atrás de paciente. Você gente já capta. Faz a captação toda. E é a quantidade que ela quer. No mínimo 15, no máximo 30 por semana. Se ela diz, eu quero 15, eu vou colocar 15 na agenda dela. Se ela diz, eu quero 30 e vou trabalhar só com vocês, dá uma média de 6 horas diárias de trabalho, de segunda a sexta, que é um número bem baixo, eu vou colocar 30 na agenda dela também. Mas ela chega lá dentro da empresa e ela encontra planilhas para tudo, suporte para tudo. Então, eu tenho minha equipe do financeiro que está ali para ajudar ela para preencher a planilha de pagamento. Os decursos, tudo automatizado. Ela entra, ela recebe uma pasta para ela gerenciar tudo aquilo. E eu ainda não conheci outra clínica que ofereça essa comodidade para a psicóloga. Então, existem vários fatores ali que, quando junta, dá um combo onde ela concorda com isso. E na projeção final, ela acaba recebendo muito mais do que a média de psicólogos. Vocês atendem plano de saúde ou não? Só particular? Só particular. Porém, como todo modelo de negócio é empresarial, a gente emite nota fiscal. Claro. Então, a paciente pode pegar a nota deduzir fiscal no imposto e pedir de renda. um reembolso no... Ou até mesmo também no imposto de renda, né? Porque sim, muitas delas colocam no imposto de renda. Mas, para quem tem plano de saúde, ela pode pedir o reembolso no plano. Interessante. Quem te inspira? Quem me inspira? Primeiro, as mulheres da minha família. Eu venho de uma linhagem de mulheres empreendedoras. Cresci no comércio. Então, a minha primeira inspiração veio daí, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, que todas elas eram comerciantes. E nos demais, mulheres que fizeram história. Mulheres que fizeram histórias. Quem? Fora da minha família. Mulheres que eu admiro, Michelle Obama, a Anitta, Manuela Dávila. Então, mulheres corajosas de diferentes nichos, mas que fizeram história dentro da perspectiva delas, do que elas defendem, sabe? Por que a mulher tem a capacidade de fazer tanta coisa e, ao mesmo tempo, consegue ser tão frágil assim? Psicológico, a mentalidade.
Frágil que você diz em que sentido? Não, a imagem, a sociedade vende a mulher como Como frágil. como fragilidade. Né? Por isso que nós estamos falando em empoderamento. Nós temos que melhorar isso daí. Então, como que fica esse contraponto aí? Justamente no processo de empoderamento. E eu não diria que é uma coisa que acontece uma vez. Empoderou o próximo, como se fosse uma filhinha, assim. O processo de empoderamento é um processo diário. Né? Até porque as situações da nossa vida elas são muito mutáveis. Hoje eu posso estar com um problema no meu relacionamento, amanhã eu posso estar com uma questão de adaptação à maternidade, como eu disse, a minha sócia acabou de ganhar um neném. Depois de amanhã eu posso ter batido o carro. Enfim, a nossa condição humana é uma condição mutável. Todos os dias acontecem coisas diferentes, variáveis diferentes. E pode ser que uma dessas variáveis ative uma coisa dentro de você que estava guardadinha e há muito tempo você não acessava. Então, isso acontece na condição humana, homens e mulheres. Você tem seus traumas, eu tenho os meus. Falando de mulheres, do se sentir frágil, é uma questão social que foi construída ao longo do tempo, né, onde diz, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. E, a partir disso, cria-se uma questão de uma mentalidade enfraquecida. Então, a primeira coisa que a gente faz para qualquer área da vida dessa mulher andar é cuidar do psicológico dela. Cuidar das estruturas. Como é que estão as suas crenças? Você acredita que você é capaz? Você acredita que você é boa o suficiente? E boa o suficiente não quer dizer perfeita. Como eu disse, eu acho que eu sou uma boa motorista. Mas tem coisas que eu faço muito mal. Entende? Então, como, por exemplo? Coisas que eu faço muito mal. Deixa eu pensar. Apertei. Apertou. O que eu faço muito mal, mãe? Você não viu o quebra-mola? Mas eu acabei de falar que eu sou uma boa motorista, rapaz. Não, eu não sei lavar banheiro direito, por exemplo. Eu tenho preguiça de esfregar Mas você a parede. não sabe ou você não gosta de fazer? Não gosto de fazer. Então peraí, então você não sabe. Não gosto você sabe de fazer, fazer. você não gosta de fazer. Eu sei, mas eu não gosto de fazer. Não sei fazer comida. Zero? Não, zero não. Sei fazer coisas básicas. Arroz, feijão, ovo. Não sei fazer coisas elaboradas. Por exemplo, lasanha. Ou ela queima, ou fica com o negócio cru embaixo. A massa. Já tô passando pela triagem aqui, hein? Pessoal que tá assistindo, já 50% dos homens vão querer casar com você. Ainda bem que eu não gosto de homem, né? Porra, me ferrou agora, hein? Puta que merda, bicho. Bem, eu não sabia, tá vendo que foi tudo aqui ao vivo e eu não tenho... Mas a parceira, por exemplo... Mas falando de machismo, isso. é basicamente isso. Eu sei dirigir. Por que o cara não ia querer me casar comigo? Porque eu sei dirigir, mas não sei cozinhar. Né? Porque involuntariamente a gente foi aprendendo o que é coisa de mulher e o que é coisa de homem. É coisa da sociedade. E a gente repete... Muitas vezes não é por mal. Tem muitas mulheres que são machistas. Sim. Então, esse processo de empoderamento é justamente para ela conseguir ir desconstruindo isso, né? O nome da empresa bem diz Reconstruindo a Mente, porque a gente vai recomeçar. Eu até peço minhas considerações, porque enfim... Não, imagina. Por favor, o Na Prática ele é um programa que ele não tem aversão a nada, respeitamos qualquer posicionamento. E, enfim, nós estamos para discutir pessoas, negócios e não sexualidade, enfim. Então, a gente está aqui bem aberto a debater isso com uma forma muito natural. Poxa, tem um monte de pergunta aqui. Como que vocês conseguem atender tanta gente assim? Isso não dá conflito, não? Essas 200, essas 3 mil pessoas, tem hora que não dá um bullyingzinho, não aperta, não... Olha... Porque, gente, é muita gente. Se disser que não dá nenhum problema, né? Porque a gente trabalha de forma 100% remota, então nós usamos plataformas, sistemas, eventualmente o sistema pode cair, né? Outro dia a gente teve problema com o banco. Como o nosso fluxo é muito alto, o banco achou que a gente não era gente, bloqueou a nossa conta. E aí a gente teve que entrar em contato com o gerente, mandar... o site, o Instagram, todas as redes sociais da empresa, nota fiscal, imposto, para a gente ter a nossa conta desbloqueada pelo banco. Então, esse tipo de coisa acontece? Acontece. Como que a gente lida com isso? Um problema de cada vez.
Em maio, se eu não me engano, eu dei uma palestra aqui em Linhares e no dia da palestra eu bati o carro e o sistema caiu e a gente estava bem no fechamento. Todas as 200 psicólogas enlouquecidas que não estavam conseguindo preencher a planilha e eu com o carro batido. Tinha uma palestra para dar em 3 horas para mais de 100 pessoas, presencial. E aí, aquele dia, foi uma das poucas vezes que eu fiquei assim, o que eu vou fazer? E eu sentei no meio da rua e comecei a chorar. Chorei uns 15 minutos, e aí depois levantei e falei, vou resolver uma coisa de cada vez. Primeira coisa, o sistema. O que aconteceu? Parei, fui olhar, ver o que tinha acontecido, resolvi. Voltou, pronto, agora elas podem. Mas eu lido com muita tranquilidade com a minha equipe. Então, uma coisa que eu tento fazer, porque o recado ele vai indo em massa. Então, sai de mim, Ana, CEO. Vai para as coordenações, que é a gestão das psicólogas. Dali vai para as psicólogas, e das psicólogas vai para a paciente. Então, passa de 1 para 6, de 6 para 200 e de 200 para 3.000, tipo um sinal de Wi-Fi. Sim. Se eu, que estou passando essa mensagem, estiver desesperada, a casa caiu, gente. Então, a minha conduta é, se acalma. Nada escrito na pedra, a gente vai resolver. Não importa o que aconteça, a gente vai resolver. Bloquearam nossa conta? Toma aqui outro Pix, vamos usar essa conta reserva. O sistema caiu? Vamos estender o prazo do fechamento. Pagamento não vai atrasar. Sabe, é uma coisa, são soluções que a gente tem que criar o tempo inteiro. E eu vejo isso muito como uma mentalidade empreendedora, porque você tem que ter essa inteligência emocional, esse domínio próprio, para conseguir entender assim, eu sou a cabeça do meu time, eu não posso enlouquecer. Eu preciso manter as coisas em ordem e confiar no seu próprio negócio, sabe? Não é da noite para o dia que toda uma estrutura construída em 3 anos vai se esvairir. Por água abaixo não vai. Assim. Então, tem que ter essa maleabilidade para lidar com os problemas que acontecem. Porque é tudo muito, como você disse. Se eu fico um dia sem receber, eu perdi 3.000 consultas que estão acontecendo. Aí você coloca 3.000 vezes 65. Vezes 90. Quanto que dá de Calculei, prejuízo? né, Alex? Quando é que dá isso? Você imagina. Eu estou pensando nas cifras aqui já. Você precisa de sócio, não? Muito... Não, obrigada. Estou pensando já em ser sócio do negócio aqui, tá? Tudo é muito. Uma coisa desse tamanhozinho... 195 mil. Olha. Então, é muita coisa. Atende 23 dias por mês ou 24, 25 ou 30? Meu querido, depende muito. Tem demanda de domingo, atende também? Tem. Sábado? Tem gente que atende 1h da manhã. Outro fora do país também atende? Tem gente que atende 5 horas da manhã. Psicólogas só no Brasil, porque o conselho permite. Sim. Tem que estar dentro do Brasil. Ok. Pacientes, Londres, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Colômbia, tem pacientes que são atendidas em outro idioma. E aonde você quer chegar? Falando hoje em 3.000 atendimentos, o que você espera para você chegar? Quero chegar a 4, 5, a estrutura. A nossa empresa, ela Ou você passa prefere por aumentar o valor projeções. da consulta? Você parou e pensar, eu quero aumentar o meu valor, eu quero oferecer, quero entregar mais aumentando o valor, ou quero aumentar a quantidade de atendimentos? Não vejo que tem que ser uma coisa ou outra. Eu estou fazendo isso paralelamente. Nossos valores começaram com R$35. Então, Você tem um target, você tem um local onde você quer chegar. Então, é o que O seu planejamento para os próximos 5 anos. Todo ano eu monto a projeção do ano seguinte. E essa projeção é uma meta. Sim. Então, a curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Sim. Nós começamos o ano com 2.000 pacientes. Vamos finalizar com 3.000 e um pouquinho. A minha meta é essa para esse ano. 1.000 pacientes ao ano, mais ou menos, o que não significa que isso não possa aumentar. A minha previsão não é de aumentar muito o valor. Eu quero continuar sendo uma plataforma onde as pessoas consigam pagar o que elas não conseguem pagar na psicóloga da cidade delas, por exemplo. Mas é de deixar ir acompanhando. Todo ano tem reajuste, todo ano a minha estratégia de marketing muda. Então, é continuar crescendo a empresa nessa curva onde eu consiga sem manter aumentar valores. a qualidade. Não, aumenta todo ano. Não, aumenta gradativo porque no caso é o repasse de PCA ou da inflação, né? Que isso é normal que tem que ter, né? Eu te diria se você queria dar um tombo de 60 para 120 para poder, de repente, reduzir. Você pede, não você é mantém. uma coisa nem outra. A gente tem pretensão de ter valores mais altos,
Para Mas serviços sem tirar... primes, para serviço, outro serviço, agregando outro serviço, talvez, seria isso? Não, mesmo Mesmo serviço. mas agregando outras coisas. Por exemplo, uma psicóloga que seja especialista numa demanda X. E aí eu ofereço essa consulta a 150, mas aqui na cidade dela é R$300. Entende? Que para ela é uma boa atender com a gente. Então, a perspectiva da clínica sempre foi crescer dos dois lados. E equilibrando o valor e aumentando a quantidade. Essa nova posição da mulher, de modo geral, a mulher, ela tem gerado alguns conflitos familiares, né? Não tem, resumidamente, a mulher está mais exposta ao mercado de trabalho, né? Está ocupando mais funções de relevância dentro da sociedade, porém existe o conceito familiar tradicional que o passado, porque a mulher, como você disse desde o passado, ela tinha a mulher tinha que ficar em casa, o excesso do machismo, a mulher não podia votar, tal. Essa conquista, né, do espaço dela hoje dentro do mercado, do cenário tanto político, econômico, social, ela tem gerado uma independência maior da mulher. Você concorda? Concordo, com E certeza. isso também, consequentemente, o homem, de modo geral, machistas, ele começa a se sentir incomodado porque está preenchendo o espaço deles. Concorda? Uma grande parte dos homens se incomodam porque ele acha que ele, principalmente os tradicionais, estou falando da geração mais antiga, né? Claro que a gente está em processo de mutação. Você acha que isso contribui para que exista hoje um índice de separações ou relacionamentos que têm se desgastado muito? Isso contribui para isso? Isso tem um peso? Eu acho que sim. Mas porque... Você entendeu que não tem machismo, né? Entendi. Estou colocando posições e comportamentos que a gente tem percebido. Não, tá? entendi, é um reflexo da sociedade. Sim. Eu acho que sim. Inclusive, eu já respondi isso quando me perguntaram sobre se eu começar a fazer terapia, meu relacionamento vai melhorar? Depende. Pode ser que ele acabe de vez. Que você entenda que aquilo ali não é para você. Então, eu acredito que sim, pode ter um reflexo de muitas separações, mas de relacionamentos que já não iam bem. De relacionamentos que já não tinha parceria, que já não tinha cumplicidade, que já não tinha esse apoio mútuo, entende? Porque no momento onde as duas pessoas estão cuidando da sua carreira, se não tiver essa parceria, esse apoio, imagina uma família que tem filhos. Pode ser que alguém fique sobrecarregado, entende? Então, se não tem essa parceria, se não tem esse respeito, né, se não tem essa cumplicidade... Sim, com certeza. Tem tido Vai peso. ter um reflexo de separações. Você deve ter um score dentro da sua plataforma onde você valida ou verifica quais, assim, na sua triagem, o que mais vocês tipo são de procurados. demanda. Por demanda. Qual é o tipo de... Não vou falar doença, ou nem não posso falar que é doença, mas o trauma, ou seja, o que as pessoas mais procuram a clínica hoje? Para qual tipo de demanda? Dentro do separação, droga, abuso, o que mais você vê nessa rotina de vocês como procura, né, para ser consultado contigo? Disparadamente ansiedade. Muitas, eu diria assim, 95% dos casos tem uma questão ansiosa. Logo na sequência, baixa autoestima. Não me sinto bonita, não me sinto desejada, não me sinto capaz, não acho que eu sou boa o suficiente. São principais, assim, e é de doer o coração, de você ver mulheres lindas que olham no espelho e falam assim, eu sou um lixo. Mas por que você acha que é a ansiedade, na sua opinião, falando de uma forma macro-social, por que você acha que a ansiedade ela é o primeiro? O que tem ocasionado isso? Eu acho que a pandemia influenciou bastante, né? E aí eu vou dizer da condição humana, de homens e mulheres. É muito difícil você ver pessoas que não são ansiosas. E eu não estou dizendo a ansiedade da pessoa viver tendo crise de eu não consigo respirar. Mas são comportamentos ansiosos, da mente acelerada, de pensar muito em desastres, né? Aí toda situação você está pensando hipoteticamente num desastre. Então, que não vai acontecer. E se isso acontecer? Aí tal. Exatamente. Eu não vou em tal lugar porque se eu for na sorveteria com você, meu marido vai brigar comigo, a gente vai ter uma discussão. E aí
sabe? E o desastre vai acontecendo. Eu acho que a pandemia influenciou muito porque colocou cada um dentro da sua casa para pensar na própria vida. E a gente não estava acostumado com isso. A gente estava acostumado a sair de casa e viver nossas vidas e não pensar nos nossos problemas. Então, quando a pandemia, o período da pandemia, foi o maior índice de términos da história, de divórcios. E porque ficou dentro de casa, Você o casal ficou dentro de casa deu ruim. Você foi obrigada a olhar Deu ruim. para o relacionamento. Não tinha outra possibilidade. Você tinha que olhar. De máscara ainda, né? Pois é. Broxava mais ainda aquela máscara na cara, né? Pois é. Então, esse lugar de você estar numa posição onde você tem que olhar para si, colocou uma galera aí num ambiente meio desconfortável, certo? E a questão ansiosa, eu acho que é uma coisa do mundo mesmo, sabe? Trânsito, e uma vida muito agitada, e um monte de problemas, e um calor insuportável. Isso mexe com o psicológico das pessoas. Eu vou fazer uma analogia. Sua mãe, né? Minha mãe. Sua mãe? Minha mãe. Como que é o nome dela? Vânia. Dona Vânia, obrigado por estar acompanhando aqui Na Prática. Segue lá depois que vai ganhar um presentinho, tá? O que acontece? Nós temos gerações X, Y, Baby Boomers, agora geração Milênio, de modo geral. Eu me recordo muito bem, vou dedurar a minha idade, tenho 40 e poucos anos aí, e eu tive o prazer de viver da geração de não ter e passar, se transformar e ter. O que eu quero te explicar? Eu não tinha o celular, não tinha... Os videogames eram muito mais simples, a gente não tinha essa conectividade que a gente tem hoje. Você acha que as telas, que o celular, as redes sociais, isso faz com que também a gente se torne pessoas mais aceleradas? Porque eu vejo os pontos positivos da tecnologia muito mais positivo para a sociedade no aspecto funcional, locomoção, informação, aproximação familiar e tal. Mas, porém, nós viemos com esse pacote de problemas que é o excesso do uso de telefone. Hoje nós temos crianças que têm passado por esse problema, né, que tem sido um dos maiores desafios hoje, né, da parte da psicologia infantil, é o uso de telas. A gente mesmo, se você for pegar e avaliar o comportamento das pessoas em shopping, elas estão sempre em geração cabeça baixa, a maioria das pessoas, e eu me insiro dentro dessa parte, tenho tentado melhorar isso todos os dias, porque a sua cabeça ela não está onde o seu corpo está. Ela está viajando no telefone. Você acha que isso pode ser um fator que pese, porque você é bombardeado por informação o tempo todo? E você acha que isso contribui para aumentar o uso da ansiedade e desenvolver a ansiedade pelo ter, porque eu quero ter isso, eu quero fazer aquilo, eu quero. E às vezes a pessoa não pode fazer tudo o que ela vê, mas gera esse um pouco de ansiedade. O que você acha disso? Faz sentido o que eu falei? Eu acho que faz muito sentido. E além disso, não só o eu quero ter o que eu estou vendo, mas eu preciso saber. E isso gera uma sensação de droga no organismo da pessoa. Tanto que veja o comportamento das pessoas, como que elas ficam quando o celular descarrega e ela não consegue colocar para carregar. Parece que ela tem abstinência. É verdade. Porque eu preciso saber o que está acontecendo. Preciso saber se alguém falar comigo, eu preciso saber se a fulana postou a foto na praia, eu preciso saber o que a Virgínia está fazendo agora. Entende? Então, além desse eu quero ter, que é uma coisa futura, eu preciso saber imediatamente. E toda essa questão tecnológica gerou um senso de imediatismo muito forte, né? Na nossa condição humana mesmo, que tudo tem que ser para ontem, e quem trabalha com internet vive nesse... Que saiu uma trend, eu tenho que fazer, e tem que fazer conteúdo. Eu mesma tive que correr para assistir o filme da Barbie, porque tinha que fazer conteúdo sobre o filme da Barbie. Então, sou apaixonada, mas a gente passa por isso, né? Quando você tem uma empresa na internet, você se transforma num criador de conteúdo também. Sim. Porque aí você está criando conteúdo da sua fonte de renda, ou seja, a responsabilidade vai lá em cima. Principalmente quando você tem mais uma galera que depende do teu trabalho para se manter. Então, tudo isso, o reflexo tecnológico gera uma ansiedade avassaladora na nossa cabecinha. Eu costumo dizer o seguinte, se o celular só falta ele exalar cheiro e poder comer, porque se você tem os 5 sentidos, ele consegue te aguçar a visão, audição e fala. Se ele começar a sentir, soltar cheiro e puder comer, nós estamos fodidos. Porque
Tem coisa melhor do que isso? Toda vez que você coloca um produto que ele consegue aguçar os seus sentidos, ele faz com que fique mais atraente. Então, por isso que a TV, às vezes, é melhor que um livro, né? Porque você está ouvindo, você está vendo e está falando. Então, essas telas, elas fazem... Então, assim, você então concorda que... E aí, falando do psicológico e as redes sociais, eu acho que é muito importante a gente lembrar também da influência que isso causa na gente, né? Então, não é um problema você acompanhar pessoas, mas você saber quem você acompanha. Porque se saber quem você acompanha, você pode seguir alguém que te motiva, que te inspira a seguir os seus próprios sonhos, a fazer as coisas que você tem desejo de fazer, ou você pode seguir alguém que... Eu já parei de seguir uma galera que eu olhava e me fazia muito Eu passo mal. cerol direto. Corpo, padrão estético, e aí eu tenho uma rotina muito diferenciada. Eu durmo tarde e acordo tarde. E aí eu acordava, via a rotina de uma influência específica, que dava 8 horas da manhã, ela já tinha estudado, corrido meia maratona, tomado café da manhã, feito exercício, nanana. Eu comecei a me sentir culpada. Meu Deus, são meio-dia, eu acabei de acordar. Mas ninguém sabe Então que você não vai me às 5h30 seguir, não, da hein? manhã, Então eu você não vai me estava seguir? acordada trabalhando. Você vai me cortar então, não, né? Você é essa Mais pessoa? ou menos aqui. Não, 5 horas da manhã. Hoje já corri 8 quilômetros hoje, tranquilo. Já tomei café, peguei filho e é uma maior bagunça aí. Não, mas não aí tem eu nada levei isso pra contra. minha terapia. É, né? Pra cuidar disso, da comparação. Mas é uma coisa que a gente tá sujeita a acontecer, entende? Então, momentaneamente, eu parei de seguir, porque aquela pessoa tava me fazendo mal. É, E ela nem sabia. Mas é a influência que causa. Mas aí, eu acho que ou soma ou some. Eu acho que a gente tem que pensar assim, porque se pelo menos, se a pessoa está fazendo uma atividade, eu acho que ela está pensando, de modo geral, ela está pensando no bem-estar, na saúde e tal. O difícil é você ver conteúdo que não soma nada na sua vida, pelo menos está dando um incentivo para você fazer uma atividade física. Então, eu estou mais ou menos nesse naipe aí. Ou se não soma, some, corta, e vamos ser bem práticos, como o nosso na prática aqui. Não tem jeito, não. Aninha, vamos lá para finalizar o nosso podcast. Aonde você quer estar daqui 5 anos? Eu quero estar numa posição onde eu consiga desenvolver esse propósito que eu tive no coração de outras pessoas. Uma posição de liderança mesmo. O meu propósito é estar à frente de uma comunidade que tenha os mesmos propósitos que os meus, onde eu consiga colocar para fora tudo que eu aprendi durante esse tempo e essas pessoas consigam utilizar dessa experiência, desse conhecimento que eu fui adquirindo para desenvolver e tocar os projetos delas. Porque, falando de mulheres, o empreendedorismo é um lugar que coloca a gente numa posição de liberdade. E não existe liberdade se você for dependente financeiramente de alguém. Você não é livre. Tá aí o caso da Larissa Manoela, que mostrou isso pra gente. Então, eu acredito muito que a independência financeira e através do empreendedorismo, que é onde você consegue juntar um hobby, um sonho que você tenha com a questão financeira, te possibilite de liberdades maiores. Liberdade de expressão, liberdade de sonhar, liberdade de colocar em prática, porque o empreender é muito relativo. Você tem um podcast, é empreendedor, tem uma empresa de psicologia, sou empreendedora, ela é empreendedora com artesanato. Então, é muito vasto. É um caminho onde você pode explorar muitas coisas. Eu só faço uma ressalva, que aí, nosso bate-pronto, a gente vai concordando e vai discordando de algumas coisas. É que dependendo do que você também empreende, se torna escravidão para você. A gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes você quer empreender e aquilo se torna uma escravidão para você mesmo. Você não consegue se libertar daquilo. Então, acho que o nem muito e nem tão pouco, né? Só botando uma reticência ali dentro do... Acho que faz sentido, sim, mas não o que você empreende, mas como você empreende. Sim, porque isso pode se tornar... Eu vejo Assim várias pessoas que tornam você em jaulas. pode ter uma pessoa que trabalha para ti, aqui na frente, que ela não tem vida, que ela transforma o emprego dela numa escravidão. Ou uma pessoa que está dentro de um relacionamento e também não tem vida e permite que a outra pessoa coloque ela numa jaula. Então, não é o que, mas como, acredito, sabe? E, então, dependendo da forma que você exerce aquilo, e é lógico que não é um mar de rosas. Eu vivo falando isso. Você trouxe também muito bem colocado. As pessoas acham que empreender é você trabalhar menos. Muito pelo contrário. Vai trabalhar mais. Você vai trabalhar muito mais. Só que você vai trabalhar na hora, onde e com o que você quiser. Isso, para mim, é liberdade. Isso.
Não é eu poder trabalhar menos, mas é poder fazer as minhas escolhas. Eu tenho direito hoje de acordar meio-dia e dormir 5 horas da manhã. Eu funciono à noite. Entende? Eu não consigo imaginar em que outro local eu poderia ter tamanha liberdade dentro da minha rotina profissional. Então, para mim, o empreendedorismo está muito ligado à liberdade desse jeito, porque você pode fazer as suas escolhas. Sim. Ok, eu queria que você fizesse agora as suas considerações finais sobre o nosso bate-papo. Foi fantástico aqui, né? A gente falou de bastante coisa, falamos da sua empresa, falamos da sua vida, falamos de pessoas, comportamento, empreendedorismo. Então, deixo você para finalizar agora, deixar seu recado pessoal finalizando aí, sobre a nossa experiência de hoje aqui. Bem, eu adorei. Quero agradecer novamente pela recepção. Gosto dessa coisa mais real, mais sincera. Não recebi script, tá, gente? É verdade. Não recebi script Faz nenhum. parte do Na Prática, a gente Fui não manda. pega totalmente de surpresa, mas senti que o bate-papo foi direcionado de uma forma muito ética, muito cuidadosa. Falar sobre questões estruturais da sociedade é delicado. Em qualquer coisa que a gente vai falar, racial, sexualidade, identidade de gênero, mas eu senti que a conduta foi muito respeitosa, muito ética, então eu quero agradecer pela recepção de vocês. E o recado que eu tenho para deixar para as pessoas que estão me assistindo é bem isso que eu trouxe sobre a liberdade, sobre você pensar no quanto que você tem sido livre, sabe? E pensar também que liberdade não é você fazer tudo o que você quer a qualquer hora. A gente vai ter que fazer coisas que a gente não quer. Você vai ter que trabalhar em horários que você não quer, em dias que você não quer. Falando sobre empreender, em pagar impostos que você não quer, que são altíssimos. Mas pensando assim, o que eu quero deixar para o mundo, sabe? O que eu quero deixar para os meus filhos? O que eu quero deixar de legado meu? E eu vejo como o empreendedorismo como uma forma muito boa de você deixar o que você acredita de algum jeito. Não só pelo que você vende. Tem gente que vende cadeira. Outro dia eu estava numa empresa que era de recrutamento e seleção, mas um dos valores era livre para ser feliz. É um valor da empresa. Sim. Então, em que momento que talvez você pensaria assim, eu como um CPF na vida vou ter isso como um valor? Sabe? Então, você consegue passar, você consegue criar e você consegue introduzir a sua vida e viver a sua vida da maneira que você acredita. E eu acho isso muito construtivo para a sociedade de forma geral, porque a gente aprende nas nossas diferenças. Então, se você consegue mostrar para o mundo quem você é, você vai estar ensinando muita gente com o seu simples jeito de ser, com o que você acredita, com os seus sonhos, né, com as coisas que você acha que é certo, que é errado, com os valores que você vai deixar. Sim. Mais o quê? Finalizou? Finalizei. Tá. Muito obrigada. Deixa eu só fazer algumas considerações aqui. Como que surgiu o nosso bate-papo com a Ana? Através do Instagram, ela achou interessante o canal. E eu não a conhecia, pessoal, tá? Assim, foi o primeiro contato da gente aqui hoje, mas é uma pessoa, assim, pelo esse bate-papo de 1 hora, de 1 hora e pouquinho, né, pessoal? 1h10, mais ou menos, 1h10, um bate-papo de muito, muito proveitoso. Então, esse convite foi extenso, né, a você. Graças a gente avaliou o seu perfil e realmente era muito interessante para estar falando por esse tema. Então, se caso alguém queira discutir um pouco de temas que sejam útil à sociedade, o canal está aberto para todo mundo, porque, como ela disse, não teve script, a gente estuda o conteúdo, a minha equipe aqui, o Alex, o André, o Douglas aqui, a gente prepara esse conteúdo baseado no perfil. Então, esse é o Na Prática, sem lero-lero, bate, volta, vai ter concordâncias e não concordância dentro desse bate-papo, mas, enfim, esse é o objetivo, é levar um conteúdo que possa somar na vida das pessoas. Então, pessoal, segue lá, daqui mais uns 15 dias o conteúdo saindo para a gente. Na Prática, como sempre, sendo lero-lero. Valeu, obrigado, Ana. Até mais. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau.